Portal Aqui Notícias prossegue na cobertura do Fórum de Tecnologia e Inovação do Setor de Saúde, que acontece na cidade de Guaçuí, aqui na região do Caparaó, no sul do Espírito Santo. E ao longo desses 2 dias de palestra, pelo menos 14 palestrantes vão falar sobre diversos assuntos aí ligados à inovação e o aprimoramento dos serviços de saúde que são oferecidos para a população. Eu estou aqui no estúdio do Aqui Notícias com o médico Diego Ronsetti e com o Israel Melo, que é enfermeiro do Hospital Santa Rita, em Vitória. O doutor Diego falou na palestra dele sobre a aplicação de valor de saúde para pacientes do SUS. Eu queria pedir, doutor, para você explicar para a gente esse conceito de aplicação de valor específico aí para a área da saúde. Bom dia, Carlos. Meu caro, o valor em saúde é uma metodologia assim, diferenciada que ele vem vindo com muita força que a gente fala de fato de eficiência operacional. É uma coisa que a gente está acostumado a ouvir na indústria, é uma coisa que a gente está acostumado a ouvir companhias aéreas, na aeronáutica em si, termos de eficiência operacional. Esse conceito de eficiência operacional, valor, a entrega de valor, ele surgiu muito forte na indústria que fala o seguinte: eu vou entregar o que o meu cliente quer com a melhor qualidade que eu posso e economizando com isso. Se eu faço uma entrega boa, de qualidade, eu vou gastar menos. É um conceito bem simples até de pensar. Sim, bastante simples. Ele não é difícil de pensar, ele é um conceito simples. Ele é difícil de aplicar. A aplicação dele é muito complicada. Ainda mais quando a gente traz isso para a saúde. A saúde, ele é um mundo à parte que, geralmente, o que a gente tem que pensar? O que é importante para um paciente? O que de fato eu vou fazer esse cara ir para casa bem, satisfeito, não vou precisar de ter aqui de novo e eu vou gastar o menos com isso. Eu não estou falando em cortar custos não, tá? Eu estou falando de fato eu investir no lugar certo para eu ter um retorno do paciente. E ele vai embora feliz e eu também fico feliz com isso. Sim. Por exemplo, eu dei um exemplo na palestra mesmo, eu falei sobre isso. Às vezes você tem lá um paciente dor incontrolável. Ninguém consegue resolver aquela dor incontrolável daquele paciente. E aquele cara está lá com dor, recebendo medicações pesadas, gastando com isso, ficando mais tempo internado. Às vezes o cara está 10 dias lá internado. E às vezes uma pergunta simples: será que a dor dele não é emocional? Será que não é saudade do cachorrinho dele em casa? Que talvez isso resolveria? E parece brincadeira, isso é real, assim. Se você conversar com o pessoal da assistência social, enfermagem, você conversar com essa galera, você vai ver que Existe uma tendência já na aplicação dos serviços de saúde de humanizar o atendimento. O que você está falando é mais ou menos isso, é direcionar o atendimento para o indivíduo e não só, aí, como você falou, seguir os protocolos. É basicamente isso. A humanização, ela vem forte nisso porque ela individualiza o paciente. Ela individualiza o paciente. Só que aí quando a gente fala de valor de eficiência, eu tenho que, além de trazer aquele cuidado de humano, de carinho, eu tenho que trazer o desfecho. Eu tenho que ter uma assistência melhor. Que depende de um planejamento. Depende de planejamento. Por exemplo, vamos usar técnicas melhores? Vamos usar técnicas melhores. Mas precisam ser técnicas melhores para pacientes que precisam. Então, faz sentido eu colocar um mega equipamento em um hospital que vai ter um paciente lá sendo atendido? Não, não faz. Poxa, mas faz sentido eu melhorar a minha rede de atendimento para que esse paciente tenha esse acesso? Faz todo sentido. Então, o valor de saúde a gente está falando de eficiência. É remunerar por eficiência. Você tem um pacotinho. Aí eu começo a brincar que é sempre assim. Eu recebi um pacotinho para fazer uma colectomia, uma cirurgiazinha. Eu recebi um valorzinho. Olha, o paciente tem que ficar internado um dia. Beleza, tem que ficar internado um dia. Mas se eu conseguir fazer ele sair com alta antes, bem, sem infecção e tal, eu estou sendo bonificado com isso. Eu vou receber o mesmo valor e eu estou tirando o cara, mandando o cara para casa. Ele vai melhor, vai ficar melhor e ele vai ficar super satisfeito. Eu costumo brincar, eu sou o pior paciente possível. Eu falo, eu sou o pior paciente, cara. Tipo, se eu entrar no hospital, eu vou torrar paciente de todo mundo para eu ir embora. Eu quero ir embora. Então, eu sou aquele cara chato. Eu acho que deve ter 2 tipos, assim, 2 polos dentro desse comportamento de paciente. O paciente que entra no hospital e quer ser investigado em tudo. E esse que quer, eu sou do tipo que quer ir embora rápido também. É isso. E o cara que quer ser investigado em tudo, ele quer saber o resultado. Se você for certeiro, é isso e acabou. Então ele vai ficar feliz. Não, beleza. Já sei tudo, vou embora, vou para casa. Israel, você que trabalha aí como enfermeiro no Hospital Santa Rita, você deve lidar diariamente, acredito, com pessoas nessa situação que ele falou, com problemas de saúde, às vezes com dor, mas que também precisam ali de um acolhimento em outro sentido, um acolhimento emocional, uma conversa até, não sei muito bem como dizer isso, mas você percebe
que faz diferença mesmo no tratamento das pessoas, essa atenção individualizada, essa forma de tratar o paciente faz com que ele melhore de uma forma mais completa? Sim, com certeza. Quando a gente fala de atenção individualizada, as pessoas acreditam que já esteja sendo feito isso, mas no fundo, se você vai colocar um leito do lado do outro, estão sendo feito da forma padrão. No ano passado nós começamos já a fazer um levantamento de alguns pacientes maiores queixas. A gente começou a perguntar você está sentindo alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Para finalizar, está precisando de alguma coisa? E a gente conseguia colher informações que às vezes a pessoa não recebeu essa pergunta e na visita de enfermagem já do setor, ela não teve essa oportunidade. Então, eu estou sentindo dor, mas não tem problema. Quando der o horário, vão vir me medicar. Então, algumas pessoas acabam não tendo essa visão, até porque o paciente não fala, por não ter oportunidade. E a gente foi buscando isso e foi individualizando cada paciente. Dona Maria, Dona Rita, que volta pelo mesmo motivo, Isso é uma análise, um estudo que vocês fizeram na instituição que você trabalha. Isso aí, a gente foi buscando, eu junto com o médico que trabalha com a gente, lá no setor, a gente ia diariamente. Essa vontade, essa inclinação para fazer isso, surgiu ali da necessidade que você percebeu no dia a dia? Perdão? Esse direcionamento que vocês adotaram ao paciente? Ao paciente, surgiu como? Como foi? De quem partiu as iniciativas para esse cuidado? Essa é uma história um pouco mais antiga. A instituição em si, ela é uma instituição é uma instituição filantrópica. Então, ela é uma instituição forte no atendimento SUS. É uma instituição, o Santa Rita é uma referência em oncologia. Ele é muito forte com isso. E é nativo da missão da instituição a eficiência. Então, se for lá a nossa missão Visão Valores, vai lá, eficiência operacional, qualidade de atendimento. Então, é nativo da instituição, ele é enraizado na cultura da instituição que ela quer eficiência. E ela busca isso. Tanto que eu brinco que quando você vai lá, cada ano é uma história nova. Porque todo ano é algo novo que está sendo trago para pensando em trazer melhorias. Então, o Valor em Saúde ele começou lá na instituição, lá para os inícios. Na verdade, é bem recente, inclusive. Ele começou em 2022, início de 2022. Começaram os estudos na instituição. Que foi mapeamento mesmo, atendendo pacientes, setor SUS, o Marlon, o médico espalhista que está com a gente, atendendo paciente, avaliando paciente. Meado do ano veio o Israel, e os dois juntos, atendendo paciente, olhando paciente, olhando paciente, olhando paciente, e descobrindo o que o paciente precisa, o que é a realidade da nossa instituição. Porque cada instituição tem uma realidade própria. Depois que ele descobriu essa realidade, aí a história mudou. Aí o Israel tem umas histórias boas. Esse mapeamento da realidade do lugar que você trabalha é importante, né? Você principalmente quem atua com saúde, quem atua ali diretamente com o sofrimento das pessoas, é importante ter essa sensibilidade. E qual é o desafio para você conseguir direcionar essa tendência moderna do atendimento, que comprovadamente, pelo que você me falou, ele alcança os resultados esperados, e quais são os desafios para a implantação disso, para que isso faça parte da realidade, para que isso se consolide nos hospitais aí? Cultura, né? Acho que cultura, porque a gente está falando de saúde, é uma das profissões mais antigas. Então, a gente está falando de uma das profissões mais antigas. A gente está querendo mudar a forma de olhar o paciente no mercado mais antigo que existe. Então, eu brinco que desde a época dos xamãs das tribos, tem um modelo de fazer atendimento. E a gente fala sobre atualizar esse modelo. Então, você tem que primeiro transpor uma cultura. Porque a inovação é justamente isso. Como conversei ontem com os outros entrevistados, e a gente tem uma tendência de relacionar a inovação, a tecnologia com coisas muito distantes da realidade. Enquanto a inovação ela pode acontecer, como você falou, na mudança de um padrão de comportamento, no aprimoramento de alguma ferramenta. E como está sendo para vocês passar essa experiência que vocês vivem no dia a dia do hospital aqui nesse evento que fala justamente sobre inovação na área da saúde? Qual a importância disso aí para você? Eu achei sensacional, porque, assim, vou falar porque quando eu tô ali falando, eu gosto de olhar os rostinhos, né? Eu fico olhando o rosto de todo mundo. E cada cabecinha que fazia assim, você vê, é a minha realidade. E é somente da pessoa falar, poxa, tem como fazer. Tem como eu tirar minha cabecinha ali daquela caixinha e eu trazer para o novo mundo. O Israel ele tem uma história muito boa assim, da vivência dele hoje, com automatização de scripts, que eu acho que
Que quando eu falo isso, foi uma das discussões mais pesadas que a gente já teve sobre, que a gente automatizou a avaliação do paciente. Aí parece que não casa, né? Eu tô falando, pô, peraí, você tá me falando que individualizar o cuidado, fazer individual o cuidado, mas você tá me falando que você faz isso de forma automatizada, não exclui a outra. parece que não soma. Mas soma. Vou deixar Israel explicar, mas ela soma. Quando você vai ver, eu consigo sim automatizar, avaliar uma galera e ela funcionar de uma forma que eu individualizo os cuidados. Explica pra gente, Israel, como é que foi esse processo. Juntando com a história da gente fazer a visita, de passar a visita médica, passar a nossa visita de enfermagem, a gente foi colhendo informações e foi verificando algumas questões que eram muito repetitivas. Uma dor do paciente, um paciente que não anda muito bem, o paciente precisa às vezes uma assistência psicológica, às vezes o paciente está internado lá no hospital, como o Diego havia dito, e o paciente está internado por conta de dor e ele não foi avaliado por um psicólogo. Às vezes você só está medicando o paciente e você dá alta para ele com uma medicação via oral, ele vai tomando em casa e ele acaba retornando. Às vezes uma assistência, um assistente social para poder acompanhar esse paciente. Nós temos esse acompanhamento já no SUS, só que às vezes você precisa, naquele momento que você fez a visita, você precisa daquela especialidade, não precisa nem sempre ser um atendimento médico. E a gente, juntando todas essas informações, fez um compilado no computador, juntando com o padrão de prescrição, protocolos, e de acordo com cada protocolo, no sistema ele me sinaliza: Dona Maria está no leito tal, na enfermaria tal, usando tal medicação. Eu vou lá no prontuário da Dona Maria, verifico o motivo da internação dela e se realmente a Dona Maria não precisava estar tendo uma visão diferenciada. Aí a gente vai junto com o médico, conversa com a equipe médica, até porque essa questão de inovação é a gente desmistificar que inovação é precisar aplicar dinheiro. Não. Muitas vezes a gente precisa de uma inovação no conhecimento, de abrir a mente e ver que realmente as coisas estão mudando. A gente precisa ter uma visão diferente. E o reflexo dessa inovação no próprio paciente? Porque a gente vem como vocês falaram, de uma tendência cultural de que as pessoas não são tratadas dessa forma. De repente ela chega no hospital num momento difícil da vida e recebe esse tipo de tratamento. As pessoas ficam surpresas, elas querem saber mais, como funciona, elas agradecem vocês de uma forma que vocês sentem. Vou ser honesto com você agora. Isso acontece nos bastidores. Então, geralmente, assim, tirando as vezes que o Israel ou o Marlon, que é o médico, eles vão lá avaliar o paciente nem sabe o que está acontecendo. Se ele não tem um costume de ser atendido por aquele mesmo motivo, ele nem vai perceber a diferença. Quem vai perceber a diferença está ali, no bastidor mesmo. Que é a assistência, que vai perceber que o leito dela está girando mais rápido, que ela está consumindo menos, os indicadores financeiros vão melhorar. O paciente vai ficar mais feliz, vai ficar mais satisfeito, ele vai melhor para casa. Mas ele não vai conseguir ter a complexidade do que está acontecendo no background. Porque os benefícios estão acontecendo na estrutura toda do serviço, né? E essa é a beleza do serviço. Assim. Ela é um serviço que ela não é feito para você estar ali e receber obrigado dos pacientes. Não, não é isso. O foco é fazer o que a gente tem que fazer da melhor forma que a gente conseguir, que é a eficiência na prática. É aquela velha história. Às vezes um chocolate favorito nosso muda uma coisinha para ele ficar um pouco mais crocante e a gente nem percebe, nem sabe, que a gente só sente que mudou um pouquinho. Tem uma história que eu acho que eu gosto muito que fala disso, a história do milkshake do McDonald's. A história do milkshake do McDonald's fala o seguinte: o McDonald's ele começou a acrescentar pedaços de coisinhas no milkshake deles para dar mais textura. Sim. Por que eles fizeram isso? Eles perceberam que os clientes estavam comprando um milkshake da concorrente. E descobriram que era por quê? Porque eles, como nos Estados Unidos, principalmente, eles usam muito milkshake para ficar no trânsito, eles compram no drive-thru para ficar bebendo no trânsito, mastigando. É uma coisa para eles se interter enquanto está no trânsito. Então eles perceberam que era esse o motivo e começaram a colocar na deles. Entendendo o comportamento do cliente. E aí eles começaram a fazer. Quando eles começaram a fazer, hoje o carro-chefe do McDonald's é o milkshake. O principal receita do McDonald's hoje é o milkshake. E é porque ele entendeu o cliente dele e ele fez uma mudança tão sutil que algumas pessoas demoraram muito tempo para perceber. E a mesma coisa, a gente vai fazendo pequenas mudanças sutis no atendimento
que vai melhorar o final, que um dia esperamos tornar referência nisso, só que as pessoas só vão perceber quando chegar lá, nesse momento. Você acredita que essa tendência está caminhando de uma forma rápida ou existe um bloqueio por parte ainda dos administradores, gestores públicos de entenderem isso que vocês, como médico... Eu não acho que exista um bloqueio. Eu acho que existe uma necessidade de disseminar informação. Eu acho que todo mundo falar a mesma língua. Eu falei isso na palestra, inclusive, que é uma rede, a atenção primária, a regulação, os hospitais. Todo mundo precisa se conversar e falar a mesma língua. E da mesma forma que funciona na saúde, é o que está acontecendo aqui no evento. São vários segmentos aí em prol de um objetivo comum. Aqui tem empreendedores, tem pessoas da área da educação, tem vocês da saúde. E eu acho que, por enquanto, a gente consegue finalizar bem aqui a nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Dr. Diego Ronsetti pela presença aqui nos estúdios do Aqui Notícias, ao Israel Melo, e parabenizar vocês pelo trabalho e pedir para vocês que continuem acompanhando aí a nossa cobertura das palestras do Fórum de Tecnologia e Inovação do Setor de Saúde que está acontecendo em Guaçuí e que está disponível no YouTube do canal Aqui Notícias. Carlos, obrigado. Obrigado.